Fala pessoal, tudo bem? Diego Wallace aqui e hoje eu vou trazer para vocês como é feita a correção da prova da OAB pela banca FGV, tá bom? Um comparativo dos quesitos cobrados, analisando uma peça real, que foi a minha peça do exame 33, exame de ordem em direito penal, que foi uma apelação, tá? Antes de efetivamente entrar no vídeo, eu vou mostrar para vocês como vai ser apresentada a peça para vocês no dia da prova, que é o caderno da peça definitiva, de rascunho, onde é apresentada a peça, na verdade, que é um caderno de rascunhos e você pode rascunhar ali, e juntamente com as 4 questões, tá bom? Que você pode levar para sua casa, se você sair com ele antes do término em 1 hora da peça. Você tem 5 horas para fazer a peça, e aí se você sair faltando 1 hora para acabar, você pode levar esse caderno de rascunhos com você, tá? E aí você recebe o caderno de rascunhos e mais o caderno de peça definitiva, que por óbvio você não pode entregar, né? Você tem que devolver, você não pode levar para casa, você tem que entregar para o examinador para que a sua peça seja corrigida e você seja aprovado, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês como vai ser apresentada essa peça com o caderno de rascunhos, e logo depois eu vou projetar a peça, o caderno que você precisa, o caderno definitivo para você entregar para o examinador, tá bom? Então vamos lá. Antes de efetivamente entrar no vídeo, vou mostrar para vocês aqui, para quem nunca viu, quem vai fazer a prova da ordem de segunda fase pela primeira vez, como é apresentada a prova, tá? Então a prova, ela vem nesse caderno. Esse caderno é um caderno de rascunho, e vem mais um caderno semelhante a esse, que é o caderno de respostas que você precisa entregar no final da sua prova, tá bom? No final do seu tempo. Então você tem um tempo total de 5 horas e você pode sair com esse caderno de rascunho 1 hora antes do término do período da prova acabar, ok? Antes do período de 5 horas. Então esse é o caderno de penal. Os outros cadernos, cada um tem uma cor: amarelo, verde, rosa, branco, tá? Então esse é o caderno azul, que foi do exame 33. Então ele é exatamente assim, eu vou apresentar para vocês agora, para quem nunca viu. Então ele vem assim, aqui é a peça principal, tá? Ela é apresentada dessa forma, e aí vem uma folha de rascunho. Já advirto que não dará tempo de você rascunhar a peça toda, tá? O que dá tempo de você fazer são algumas anotações das teses principais. E aí, aqui é o caderno de questões, ele vem junto com o caderno de peça principal, né? A questão 1 e a questão A e B também tem um espaço de rascunho. A minha resposta, você pode ver que eu coloquei aqui, porque eu trabalhei dessa forma na carteira, né? Como são aquelas carteiras de universidade. Não tem espaço para você trabalhar com ela aberta dessa forma. Então eu achei melhor trabalhar com ela fechada. Aqui é a questão 2. E aí a questão A e a questão B também tem a resposta aqui. É uma questão mais curta, então dá tempo de você rascunhar. Questão 3, questão A e B. E a questão 4 também, questão A e B. Então esse é o caderno que você recebe, que você pode levar se você sair com 1 hora antes do término do período de prova, tá bom? E aí você recebe um outro caderno que é igual a esse, só que não tem essa marcação de rascunho, tá? É um caderno definitivo, então por óbvio você não vai poder levar para casa. Você entrega ele no final com suas respostas, e é o caderno que eu vou mostrar para vocês. Vou projetar na tela aqui, comparando os quesitos, o quesito pedido, que é o gabarito, e o que foi escrito na peça, no caso a minha peça do exame 33, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte, observem aqui do lado esquerdo da tela que eu já estou no site da FGV, tá? Esse aqui é o espelho de correção individual da prova, tá? Da prova do exame 33, OAB São Paulo, meu nome é Diego, a área, né, Direito Penal, a nota final, e aqui a situação aprovada. Observe aqui na nota que se fosse o valor menor que 6,
automaticamente aqui estaria reprovado, tá bom? Então, como foi maior que 6, aprovado. Antes de entrar aqui na correção, vou mostrar para vocês aqui do lado direito, tá? Então, aqui é o caderno de peça definitivo que você vai entregar no final do seu tempo para o examinador, para que a sua prova seja corrigida pela banca e você seja aprovado. Então, esse caderno aqui é o caderno definitivo que você não pode trazer para casa, tá? Diferente do caderno de rascunho, conforme eu já apresentei para vocês. Então, aqui são disponibilizadas 9 folhas, de 1 a 5 da peça, e aí de 6 a 9 as questões. Então, questão 1, 2, 3 e 4, tá? Depois eu vou fazer a mesma coisa, a correção também das questões. Então, vamos lá para o que interessa. Aí do lado esquerdo aqui novamente, você tem o quesito avaliado pela banca, e o quesito 1 aqui é o endereçamento. Então, qual o endereçamento que foi cobrado na peça? Depois, com mais calma, vocês baixem aí no material. Eu vou deixar disponibilizado para vocês fazerem o download, se vocês quiserem, claro, tem um custo da Hotmart ali, mas é bem baratinho, vale a pena, tem todas as peças que já foram cobradas em direito penal, inclusive essa peça 33, ou então vocês quiserem baixar também no site da FGV, que é o site onde eu estou aqui, também tem essa peça lá. E aí vocês deem uma lida na peça e comparem com os quesitos que foram pedidos com os quesitos que eu trouxe aqui na minha peça, tá bom? Ou então, volta um pouquinho o vídeo e vê no caderno azul que eu apresentei para vocês, que também tem lá essa peça definitiva, a peça que foi cobrada. Então vamos lá. Aqui é o quesito número 1, que é o endereçamento. Geralmente a fundamentação ela vale 10, né? Esse quesito de endereçamento ele vale 0,10. Então tá aqui a pontuação. Como você observa, a primeira vara criminal da comarca de Florianópolis, então o endereçamento aqui também está correto, primeira vara criminal de Florianópolis, e aí você tem a faixa de valores aqui, e como o quesito foi atendido, tem a pontuação de 0,10, tá? A fundamentação legal, que é o quesito número 2, aí a fundamentação está aqui, ó. Artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Nesse caso aqui, é a peça de interposição. Como é um recurso, tem interposição e mais razões, que aí a gente já vem para a segunda folha aqui, tá? Então, terceiro quesito avaliado é o endereçamento para o Tribunal de Justiça. Observe que aqui também, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e aí a mesma coisa, tá? Ó, a faixa de valores, e aí o quesito atendido, 0,10, valia 0,10, então o quesito foi atendido, a pontuação foi a máxima, tá? Quesito número 4, você está um pouquinho mais para baixo. Aqui, deixa eu só fazer uma observação, que é um texto padrão, tá? Eu estava acostumado a fazer as minhas peças com esse texto padrão. Se você não tiver algum texto padrão, não precisa colocar, porque esse texto não pontua. Então não perca tempo fazendo isso daqui, porque ele não pontua na sua peça. Uma outra coisa, dos fatos, seja bem sucinto. Pode observar que eu utilizei apenas 8 linhas. Se você conseguir fazer em menos linhas, menos parágrafos, também é muito válido, tá? Porque também não pontua no caso da apelação, mas tem que ter os fatos aqui, pelo menos de uma forma bem resumida, tá? Então vamos para o quesito 4, que é a preliminar, tá? Então aqui, observe que eu trouxe o quesito pedido pela banca, a nulidade da instrução. Aqui já começa um fracionamento de pontuação, né? Então, se eu tivesse citado só a nulidade, eu já ganharia 0,20 aqui de pontuação. Aí continua, tendo em vista que houve inversão na ordem da realização das perguntas para as testemunhas. Ou, e aí você tem uma alternativa, né? Ou você responderia de um jeito ou de outro e também pontuaria. Tendo em vista que o juiz iniciou as perguntas
para as partes, não permitindo complementação, 0,25 também é uma fração da pontuação. O que viola o artigo 212 ou, então você poderia ter trazido ou o artigo 212 ou o artigo 564, inciso 4, ambos do CPC, e aí valia 0,10. Então, a faixa de valor está aqui, com todos os seus fracionamentos, com toda a sua fração, e como eu atendi todo o requisito da questão, todo o quesito da questão, a pontuação foi a pontuação máxima, tá? Você pode dar uma lida nela de uma forma geral, a nulidade no procedimento realizado pelo magistrado, já que este realizou perguntas diretamente às testemunhas de acusação e defesa. E aqui tem uma outra observação, ó. Eu errei, eu comecei a escrever e errei. Não coloque, não rabisque, não coloque coração, não coloque entre parênteses, nada disso, tá, pessoal? É um traço e você continua escrevendo o que você iria escrever, para não correr o risco de identificar em sua peça, tá? Desrespeitando o que prevê o artigo 212, então aqui, ó, o artigo 212, que é o que está cobrado ali, ou o 212 ou 564, do Código de Processo Penal, onde as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente às testemunhas. Nesse caso, o juiz poderia somente, sobre pontos não esclarecidos, complementar a inquirição. Então, observe que a resposta está atendido, né, o quesito da questão, e aí por isso a pontuação máxima. 4.1. A conduta do magistrado de não permitir complementação viola o princípio da ampla defesa ou, novamente, ou o princípio da ampla defesa ou o princípio do processo legal, ou ainda que gere o cerceamento de defesa. Então, 0,20. Qualquer uma dessas respostas, você pontuaria em desconformidade com o artigo 5º, inciso 54 ou 55 da Constituição Federal. Então, valeria, geralmente a fundamentação vale 0,10, então está aqui. E aí você tem a fração, as frações, e como o quesito foi todo atendido, 0,30 na resposta. Olha lá, aqui. Além disso, cerceamento de defesa, já que, aqui estou no lado direito já, tá, pessoal? Além disso, houve cerceamento de defesa, já que não concedeu às partes oportunidade de manifestação, tendo a defesa demonstrado o inconformismo, violando inclusive o princípio do contraditório e ampla defesa, ou seja, coloquei aqui, tá? Artigo 5º, inciso 55, assim como também o princípio da inércia jurisdicional e imparcialidade. Aqui eu dei uma complementada, mas não foi solicitado isso no quesito, mas como eu já tinha respondido, não tem prejuízo com relação a eu ter colocado coisa a mais, enfim. Vamos lá. Quesito número 5. Número 5. No mérito, deveria ser buscada a absolvição do réu em relação ao crime de corrupção de menores, 0,20, tendo em vista que ocorreu erro de tipo, 0,40, nos termos do artigo 20, caput do CP, e aí a fundamentação geralmente vale 0,10, tá? Aqui está toda a faixa de fração da questão, como o quesito foi todo atendido, 0,70. Observe que é uma pontuação bem alta, tá? Então, esses quesitos que têm mais teses que são mais difíceis de serem encontradas, em tese são mais difíceis de serem encontradas, né? Tem uma pontuação um pouco maior, tá bom? Então, vamos lá. Então, o quesito aqui. O apelante acreditou tratar-se de pessoa... O apelante acreditou tratar-se de pessoa maior de idade, vez que a festa era proibida para menores de 18 anos. Nesse caso, incorreu em erro de tipo. Então, está aqui uma das solicitações, artigo 20 do Código Penal, devendo ser absolvido conforme 386, inciso 3, devendo ainda ser reconhecida a atipicidade da conduta. Além disso, não deve prosperar a concurso de pessoas, vez que Carlos era menor de idade, portanto não pratica crime, sendo inimputável, conforme artigo, aí aqui eu errei novamente, 104 da lei 8.069, 90
e 27 do Código Penal, sob pena de violação do princípio da legalidade, anterioridade da lei penal, artigo 1º do Código Penal, vez que não há crime sem lei anterior que defina. Tá. Então, perceba que todo o quesito da questão tá aqui. Aí aqui tem mais uma complementação desse quesito. Aqui a gente está no quesito 5 ainda, né? Quesito 6. Quesito 5. Aqui está atendido o quesito 5. Só voltar aqui um pouquinho. Quesito 5, erro de tipo. Quesito 6, que é a tipicidade da conduta. E aí vamos para o quesito 7 agora. Depois você volta com mais calma, não tem problema, tá? Vai ter tempo, vou deixar isso disponível. E aí você vai ter tempo para corrigir, se for preciso. E para rever o vídeo quantas vezes você quiser. Aí vamos para o quesito 7. Que tal o quesito 7? Então, o quesito 7 pedido pela banca, no que tange a aplicação da pena, deveria ser reduzida a pena base 0,20, considerando que, do lado esquerdo aqui, tá, pessoal? Inquéritos policiais e ações em curso não podem ser valoradas negativamente na pena base, nem mesmo para avaliar a personalidade, 0,15, nos termos do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, ou súmula 444 do STJ. Essa súmula 444 é bastante cobrada também, então fiquem atentos, tá? Então aqui está todo o fracionamento da questão, como a questão foi atendida, 0,45. 0,45 é a pontuação máxima, então foi atendido aqui. Não deve prosperar o aumento da primeira fase, vez que aumento na primeira fase, vez que a súmula 444 veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena base, devendo permanecer no mínimo legal, devendo levar em conta os critérios do artigo 59 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Tá? Então foi todo atendido o quesito e aí a pontuação máxima. Quesito número 8 agora. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, já que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, 0,30 nos termos do artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Então, aqui está a faixa de fracionamento, 0,30 ou 0,40, que é a pontuação máxima, como foi atendido o quesito, está aqui a pontuação. Então, do lado já da prova, deve ser considerada a atenuante de menoridade relativa, vez que, na data do fato, o apelante tinha 19 anos, por força do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, devendo a pena permanecer no mínimo legal, conforme a súmula 231 do STJ. Essa súmula não foi pontuada, não tem problema, porque eu já havia respondido a questão, tá? Se você conseguir complementar a resposta com o máximo com o máximo de informações para você pontuar o máximo também é interessante, tá? Então, o quesito 9. Quesito 9 na minha peça, eu não pontuei, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vendo que ficou 0 aqui a pontuação, ó, tá? Se eu tivesse pontuado esse 0,65, a minha nota final aqui embaixo teria sido 5 e eu teria gabaritado a peça, tá? No dia da minha prova, eu coloquei essa tese, eu anotei essa tese aqui. Eu coloquei aqui, ó, entrou em vigor. Não sei se vai dar para ver, mas aqui, ó, entrou em vigor. Então eu ia escrever a tese, acabei deixando para depois e não escrevi, perdi pontos preciosos, mas graças a Deus não fui reprovado, né? Eu passei uma pontuação muito boa ainda. Mesmo assim, fique atento para você não perder nenhuma tese. Então, a tese 9 aqui, eu não pontuei. Vamos para a tese 10. A tese 10 aqui na prova do lado esquerdo.
Então, reconhecimento da causa de diminuição de pena de tentativa, 0,35, já que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou porque não houve, ou de novo, ó, ou uma ou outra, tá? Você pontuaria. Porque não houve subtração do dinheiro que estava no caixa do estabelecimento, ou mais um ou um ou outro. Porque não houve inversão da posse, como exige a súmula 582 do STJ. E aí aqui a pontuação fracionada e a pontuação total. Como o quesito foi atendido, 0,50. Então vamos aqui para a prova. Como o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser considerado, na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição da tentativa, conforme artigo 14, inciso 2 do Código Penal e parágrafo único, diminuída de 1 a 2/3. Então perceba que a resposta está correspondente com o gabarito. Estando correspondente, a pontuação precisa ser a pontuação máxima. Tá? Vamos para o quesito número 11. E é exatamente assim que a correção é feita, tá? Cara crachá mesmo. Eles olham aqui, está correspondente e eles pontuam, pessoal. Então, quesito 11. Aplicação do regime inicial semiaberto ou aberto com base na pena a ser aplicada e primariedade do réu 030, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B ou C do Código Penal. Aí aqui, levando na prova já, tá? Levando em consideração o patamar mínimo de aplicação da pena, o regime de cumprimento inicial deve ser o semiaberto ou aberto, conforme artigo 33, parágrafo 2º, as linhas A e C. Observe que aqui eu errei novamente, traço e continuo escrevendo, tá? As linhas B ou C do Código Penal. Não coloque coração, não rabisque, não coloque entre parênteses, nada disso. É um traço e continue escrevendo. O que mais aqui? Aí aqui a gente já vai caminhando para o final da peça. Tá? É exatamente isso. Aí aqui o quesito 12. Tá? O quesito 12 já são os pedidos, né? Nos meus pedidos eu coloquei bastante coisa, mas a única coisa que pontuou foi o conhecimento do lado esquerdo, aqui, ó, quesito 12. Conhecimento e provimento. Então, conhecimento 10 e provimento do recurso 0,30. Então, tá aqui o fracionamento e a pontuação completa. Como eu atendi o quesito, 0,40 é a pontuação máxima. Então, recebimento e provimento do presente recurso, reconhecimento da unidade. Eu coloquei muitos pedidos, mas realmente o que pontuou foi o conhecimento e o provimento, tá? Aí aqui o quesito 13 e 14 tá aqui embaixo, ó, 13 e 14, tudo atendido, tá vendo? O local 14 aqui, do lado esquerdo primeiro, vamos lá, 13 e 14. Prazo 9 de dezembro de 2019, que é a data da peça. Prazo limite da peça no caso aqui, né? O 14, local, data, advogado e OAB. E aí você tem a pontuação máxima atendida também em 010, 010. Aí aqui você observa local, a data, 9 de 12 de 2019, advogado, OAB número, 3 pontinhos. Não assinem com o seu nome. Você provavelmente está cansado de ouvirem falar isso nos cursos, mas é uma realidade. Não assinem com o seu nome, porque se a sua peça for identificada com o nome aqui, você vai zerar a sua peça e você será reprovado. Não tem recurso que ganha isso daqui, tá bom? Então, com relação às questões, a peça é isso, tá? Vamos agora passar para as questões. Então, as questões, a mesma coisa. Então, aqui está o caderno de questões. A questão 1 é avaliada da mesma forma que na peça, tá? Pode ter fracionamento ou você pode gabaritar também, caso você acerte a questão toda. Então, vamos começar aqui com a questão 1. Questão 1A. Então vamos lá. Sim, deveria a defesa técnica alegar a existência de excludente de licitude 020 em razão do estado de necessidade, nos termos do artigo 24 ou do artigo, novamente, ou artigo 23, inciso 1 do CP, e aí a fundamentação valia 010. Aí aqui, ó,
Observe que eu coloquei, né, faltou mencionar a excludente de licitude. Então, como faltou mencionar a excludente de licitude, a frase excludente de licitude não está presente ali, foi descontada essa fração de 0,20. Então, a minha pontuação não foi a total, foi 0,45, tá vendo? Descontou o 0,20 aqui. Então, se tivesse o 0,20, seria a pontuação máxima. Como não teve, foi descontado. Então, sim, Jorge agiu em estado de necessidade, conforme artigos 23, inciso 1 e 24 do Código Penal. Coloquei os dois artigos cobrados aqui, né? Eu não coloquei um ou outro, eu coloquei os dois. Vez que salvou de perigo atual, não provocado por sua vontade e nem poderia de outro modo evitar, direito alheio, cujo sacrifício poderia ser exigido. Nesse caso, deveria ser absolvido por força do artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. Então, a pontuação está fracionada ali, 0,45. Questão B. O argumento é o de que não houve concurso de crimes, mas sim crime único, 0,40, diante da natureza de crime habitual da infração imputada ou diante da imprescindibilidade da reiteração para configuração do delito, 0,20. Então, aqui também faltou complementar a resposta e aí foi descontado a pontuação e eu recebi só 0,40. Então, aqui observe que eu errei, traço e continuo escrevendo. Não há que se falar em continuidade delitiva, vez que foram realizados atendimentos diferentes ao longo do ano, não tendo, inclusive, relação com a virose anterior. De novo, errei e continuo escrevendo. Caso mantida a condenação, deve ser calculada a pena de apenas um crime, ou seja, crime único e não em continuidade, no patamar mínimo legal. Tá? Então aqui eu não pontuei de forma completa, e aí você tem o fracionamento da pontuação, 0,85. Questão inteira vale 1,25. Vamos lá, questão 2 agora. Esse aqui já é o caderno definitivo, tá? Lembrando, esse aqui é o caderno que é entregue para o examinador no final da prova, no final do tempo. Então, questão 2, a questão A. A queixa-crime somente poderia ter sido apresentada por procurador com poderes especiais, ou, novamente o ou aparecendo para você pontuar de forma completa. A procuração apenas previa poderes gerais, o que não é admitido, 0,50. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, valia 0,10. Então aqui tem o fracionamento, mas como foi atendido o quesito da questão, a pontuação completa 0,60. Tá? Aí aqui, ó, vamos lá para a resposta, do lado direito da tela. O artigo 44 do Código de Processo Penal preceitua que o procurador deve ter poderes especiais e não gerais. Nesse caso, deve ser rejeitada a queixa-crime e declarada nulidade conforme artigo 564, inciso 3, alínea A do Código de Processo Penal. Pessoal, a letra, observe que a minha letra não é das melhores, né? Mas dá para entender, ela está entendível. Então, assim, capriche na letra, porque se o examinador não entender a sua letra, ele não vai pontuar a sua peça, tá bom? Então, depois não adianta reclamar, que o recurso também não vai dar jeito nisso. A letra feia é pontuação zerada ou baixa, tá? Se ele não entender a sua letra. Então, questão 2, B. Houve aberratio crimine. Do lado esquerdo aqui, ó. Houve aberratio crimes, mais uma vez o ou, tá? Esse ou é importantíssimo, porque ou você acerta de um jeito, ou você acerta de outro. Houve aberratio crimes, ou houve resultado diverso do pretendido, 0,40, devendo o agente responder apenas pelo crime de lesão corporal culposa, 0,15, nos termos do artigo 74 do CP, 0,10. E aí aqui tem todo o fracionamento da questão, e a pontuação foi atendida, na pontuação máxima, com os quesitos máximos, né? Então a pontuação completa foi calculada na minha prova. Não há que se falar em tentativa de dano contra a loja de Bruno, vez que o crime de lesão corporal culposa se consumou contra Joana e o bem patrimonial não foi atingido. Nesse caso, houve erro diverso do pretendido, conforme o artigo 74 do Código Penal, podendo responder por culpa, já que previsto no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Então aqui a resposta está bem completa, resposta completa, pontuação completa.
Então, questão de número 3 agora. Aqui do lado esquerdo, questão A. Caberá recurso em sentido estrito 050 nos termos do artigo 581, inciso 1 do CPP. Repare uma coisa aqui. Olha o tamanho da resposta. Olha que resposta sucinta aqui e você já garantiria a sua pontuação máxima na peça. Então, identificou, responda de forma sucinta, não precisa ficar inventando, tá? Não precisa, vou escrever 10 linhas dessa resposta. Não, se você tivesse escrito uma linha aqui, já teria pontuado. Então vamos lá para a questão A da 3. Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, e levando em conta que não se aplica a Lei 9.099, conforme o artigo 41 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e a Lei 9.099 é a Lei dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, conforme o artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal, no prazo de 5 dias, conforme 586 do mesmo diploma legal. Então aqui a resposta completa, tá? Se a resposta está completa, a pontuação também deve ser completa. Vamos para a B da 3. Sim, o argumento seria que, considerando a imputabilidade, elemento da culpabilidade, o fato praticado é típico, ilícito e culpável, ou que não deveria ser afastada a culpabilidade do agente. 015. Tendo em vista que a paixão não exclui a imputabilidade penal. 040. Nos termos do artigo 28, inciso 1 do CP 010. E aqui, novamente, foi atendida toda a questão. Então, se o atendimento é completo, a nota também é completa. Sim, conforme artigo 28, inciso 1, aí aqui eu errei, novamente o traço, sem coraçãozinho, sem rabisco, né? É somente o traço. Sim, conforme artigo 28, inciso 1 do Código Penal, a emoção e a paixão não exclui a imputabilidade penal, sendo, portanto, imputável, a medida de segurança é perfeitamente cabível, tá? A banca considerou essa resposta correta e realmente está correta, 0,65. Vamos para a última questão, que é a questão 4. Então vamos lá, questão 4A. Sim, a decisão homologatória de transação penal pode ser questionada por meio de apelação, 050, nos termos do artigo 76, parágrafo 5º da Lei número 9.099, 010. Então, aqui a fração e como foi atendida por completo, a pontuação completa. Então, vamos aqui para a correção da peça. Sim, caberá apelação no prazo de 10 dias, conforme o artigo 76, parágrafo 5º da Lei 9.099, nos modos do artigo 82 do mesmo diploma legal. Então, olha a resposta aqui sucinta, que pequenininha, e a pontuação já valeu como completa. Por quê? Porque a resposta está completa. A resposta completa, a pontuação completa também. Então, não precisa ficar inventando a roda. Não invente a roda na sua peça. Você precisa pontuar e de maneira rápida. A sua peça, 5 horas, passa muito rápido, então não fique inventando, tá bom? Então, a 4B, sim, considerando que não poderia ser aplicado o instituto da transação penal, tendo em vista que o crime foi praticado quando o agente transitava em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50 km por hora, 0,55, conforme artigo 291, parágrafo 1º, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro, 010. Então, pontuação máxima era 65, o quesito foi todo atendido, a pontuação máxima foi 65. Vamos para a correção aqui da prova. Sim, Lauro trafegava em velocidade superior à máxima permitida em 50 km por hora, conforme 291, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 9.503, que é o CTB. Nesse caso, não há que se falar, eu ia escrever aqui, tá vendo? Errei, traço e continuo escrevendo. Não há a possibilidade de aplicação da medida despenalizadora do autor do despenalizadora com Z aqui, tá, pessoal? Errinho de português. Faz parte, infelizmente. Não deveria, mas fez parte e a banca considerou. Vocês acabaram de assistir um vídeo de como é feita
a correção da peça da OAB de segunda fase em Direito Penal, mais especificamente do exame 33, que foi o exame que eu fui aprovado. Então, realmente dessa maneira que é feita a correção, tá? Eles trazem ali o gabarito e fazem a correspondência com o que você escreveu no seu caderno definitivo, o caderno que você entregou para o examinador no dia da sua prova. Se a sua pontuação está completa, a pontuação é completa. Se a sua resposta está completa, a pontuação é completa. E se a sua resposta está parcial, eles fracionam também na questão que é fracionada, obviamente, a pontuação fracionada. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Tá? Eu vou deixar esse material aqui, se você tiver interesse em adquirir, vou deixar o link aqui embaixo, disponível para você fazer o download. É um material que tem mais de 30 peças, todas já cobradas pela OAB. Tá? Ele está atualizado com o pacote anticrime e tem todas as teses que já foram cobradas pela banca. Tá? Tem mais de 400 páginas ali para você direcionar o seu estudo de segunda fase em Direito Penal da OAB. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E o nome da peça, o nome desse material é A Peça Penal Perfeita. Ele também está disponível no link do Instagram OAB Segunda de Primeira. Então entra lá, se inscreve no canal aqui do YouTube. Quanto mais pessoas seguirem, né, e curtirem, mais a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.